Olá, gente. Então, vamos falar um pouquinho aqui de trabalho de graduação, né, o TG, que vocês têm que fazer aí como etapa obrigatória para cumprir o curso, né? Então, eu sou o professor Roberto Moraes. Então, aqueles que ainda não me conhecem, né, creio que todo mundo me conhece. Então, vamos lá conversar um pouco sobre isso. Então, o trabalho de graduação, ele se faz, né, por meio de uma realização de um projeto de pesquisa aplicada. Ou seja, eu tenho que pensar ali num projeto ligado a uma empresa, né, ou a uma proposta, né, de desenvolvimento de alguma coisa. De preferência, né, nós somos da área de logística, a nossa visão de empresa está ligado muito a isso, né, a questão de resolver problemas. Nós temos que também elaborar um texto, né, via de regra um artigo ou um projeto, com rigor científico. O que seria o rigor científico? Vocês tiveram lá no começo do curso a disciplina de metodologia. Então, usar toda aquela visão, tudo aquilo que vocês aprenderam, né, para poder desenvolver o trabalho. Ou seja, identificar o problema, né, dizer qual é o objetivo do trabalho, fazer um referencial teórico, né, definir um procedimento metodológico para desenvolver o trabalho e desenvolver efetivamente a análise e fechar ali com considerações finais. Isso, o orientador que vocês escolherem vai auxiliá-los nessa estrutura. O tema que vocês vão escolher tem que ser relacionado à questão logística, né? Vocês estão no curso de logística, tem que ser feito isso. Como já disse anteriormente, né, esse trabalho é obrigatório, né? Então vocês vão ter que fazer, caso não efetuem, não tem como tirar o diploma, né? Não conseguem ali se formar. Né? Os temas podem ali estar ligados a mais diversas sub-áreas da logística, né? Transporte, distribuição, estoques, armazenagem, movimentação, enfim, qualquer coisa dentro da logística. Né? E vai ali colocar todas as habilidades e competências que vocês adquiriram ao longo do curso. Né? Então, 3 anos de curso, vocês aprenderam muita coisa, né? Então, agora é hora de colocar isso em prática. A carga horária do TG é de 160 horas. Né? Então, das 2.800 horas que vocês têm que cumprir, né, 160 horas são relativas ao TG. O que vocês vão entregar, né, como o produto final do trabalho? Você pode fazer uma monografia, né, ou seja, um trabalho extenso de pesquisa. Né, esse trabalho, a monografia, ela é individual e terá que ser apresentada a uma banca, né, que vai ser composta pelo seu orientador e mais 2 professores convidados. Pode ser um artigo, né, publicado e apresentado, né, num evento científico. Né? Então, isso também é aceito. Então, FATEC Log, Engetec, né, e outros eventos, né, também podem ser aceitos aqui para o cumprimento do TG. O artigo também pode ser publicado em um periódico, né, ou uma revista científica. Nós temos aqui na FATEC a revista Agitec, né, na qual vocês podem submeter. Né? O problema da revista é que às vezes leva tempo para haver aprovação. Né? Outra coisa, observação importante, há algumas revistas, né, que você submete, ela cobra lá uma taxa e já publica seu artigo. Esse tipo de revista não tem a avaliação, né, do artigo. Simplesmente pagou, publicou. Isso nós não estamos aceitando, tá? Porque isso compromete a qualidade. Então, não aceitamos revistas que praticam esse tipo de situação. Vocês podem também pensar em projetos práticos, né, que vão gerar aplicações, né? Fazer uma ferramenta, uma solução, né, de software para gestão, né, um protótipo
de alguma coisa, por exemplo, desenvolver um protótipo de embalagem, né, para transportar um determinado tipo de produto, né, ou ainda, né, algum tipo de estudos e pesquisas relacionados à área, né, não necessariamente dentro de uma empresa, mas que traga aí um conhecimento à área como um todo. Né? Pode ser feito também integrado com algum outro curso, né, dentro da FATEC. Então, nós temos, por exemplo, você pode fazer com um pé lá em ADS, né, tem um orientador em ADS que vai te ajudar a desenvolver um software, ou um professor na área de polímeros, né, que vai te ajudar a definir ali materiais para um protótipo de embalagem. Né? Mas o orientador principal sempre terá que ser do curso de logística. Então você pode ter um co-orientador de outro curso, dependendo do tipo de trabalho que você vai realizar. Então o professor orientador, ele vai ajudá-lo, né, como o nome já diz, né, dar uma orientação ao trabalho, ao desenvolvimento desse trabalho. Então ele vai fazer o acompanhamento, e é importante que ele faça esse acompanhamento. Né? Eu recomendo que a conversa entre vocês e o orientador seja semanal. Né? Então, como já falei, o orientador tem que ser, né, da FATEC, né, do curso de logística. Né? E pode ter um co-orientador, dependendo do tipo de pesquisa. Né? Então, de repente, vamos fazer uma pesquisa muito específica, né? Que o seu orientador talvez não domine todo o assunto, então pode haver ali um co-orientador, um especialista naquela área que vai ajudá-los na parte técnica, né? Não na parte metodológica. Né? E vocês têm que ter ali, vocês vão me entregar, já coloquei um link, que é o anexo 2, né? Que está lá no manual. Eu já deixei esse arquivo também lá para vocês. Esse anexo 2 é o vínculo entre vocês e o orientador. Lembre-se, o TG, né, se for apresentado num artigo, num evento ou numa publicação, é no máximo três alunos. Tá? E o nome do orientador deve ir em último como autor também da publicação. E até dia 31 de agosto vocês têm que me enviar esse anexo 2 devidamente preenchido e assinado pelo orientador. Cada aluno, mesmo que faça o trabalho em grupo, deve enviar esse anexo 2 individualmente. Tá? Então, falei aqui, TG individualmente, né? Se for até individualmente, até trios, se for trabalhos apresentados em eventos ou em publicações. E caso para a banca, são monografias individuais. Tá? É uma opção que vocês têm. Então aqui, né, mais um recorte lá do manual. Né? Então, para aprovação do trabalho, né, se vocês apresentaram num artigo, num evento científico, né, vocês vão ter que trazer o certificado da publicação e da apresentação. Né? Você foi lá na FATEC Log, foi no Engetec, apresentou o trabalho, então você vai ter ali um certificado de apresentação. Então, vocês vão fazer isso, vão anexar colocar o anexo 1 preenchido e assinado pelo orientador, né, dizendo que você foi aprovado. Então, não precisa, eu sou responsável pelo TG, né, eu assino depois, faço a entrega sem a minha assinatura, que depois eu assino. Tá? Então, vocês podem fazer isso. Caso seja numa revista, né, então vocês têm lá o critério de notas, que vai ser isso, né, e também vão entregar individualmente, e o certificado de aceite da revista. A revista emite um certificado dizendo que aceitou, mesmo que ainda não tenha sido publicado, mas ela vai enviar para vocês uma carta dizendo: ó, o artigo X foi aceito e será publicado em tal edição da nossa revista. Esse aqui é uma outra possibilidade que vocês têm, um congresso que vai haver no Mackenzie, dia 24 de outubro, um evento gratuito, onde vocês também poderão fazer a apresentação. A apresentação nesse evento
também será aceito para o cumprimento do TG. Então, principalmente aqueles que já têm um trabalho um pouco mais desenvolvido, eu acho que é uma boa oportunidade para fazer isso. A monografia é dentro de uma estrutura que está aí colocada, eu não vou ficar lendo, essa estrutura está dentro do manual, né? É uma estrutura similar do artigo, só que muito mais desenvolvida, muito mais aprofundada do que o artigo que vocês fariam. Tá? Então tem aí todos os elementos que devem ser feitos, lembrando que monografia é sempre feita de maneira individual. Então, gente, é isso. Então, a entrega do termo do vínculo até o final desse mês, impreterivelmente, tá? Porque eu preciso também lançar isso no sistema, né? Então, não deixem para depois, né? Já procurem o professor que você deseja como orientador para que ele já assine essa documentação, tá? Então, depois aí, no final, a aprovação do orientador, certificado de apresentação, termo de autorização em caso de periódico, ata da banca, se for uma monografia, tudo deve ser entregue até o dia 8 de dezembro. Essa entrega última, ela é física e individual, porque toda essa documentação, ela vai para a sua pasta, né, para o seu prontuário, vai ficar lá no seu histórico. Tá? Então é isso, qualquer dúvida, né, me contatem pelo Teams, estaremos aí à disposição de vocês. Até mais!